Graças a paz, irmãos. Chegamos ao último dos estudos dessa sequência que nós iniciamos alguns meses atrás, estudos no livro O Deus Presente, Pastor Carson, publicado pela editora Fiel. Hoje nós estudaremos sobre o Deus que triunfa. Para isso eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 6. A gente lê alguns versos que são um pouco conhecidos, os versos de 19, 21, que dizem assim: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos orar para começar o nosso estudo nessa noite. Vou tirar aqui o Bíblia. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de nos reunirmos por meio dessa ferramenta e de estudarmos a tua santa palavra. Pedimos que nesse momento nos aproximamos da exposição dela, o Senhor nos auxilie por meio do teu Santo Espírito, abrindo os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreendê-la, bem como as suas implicações para a nossa vida, Pai. Assim pedimos-te que, de modo extraordinário, o Senhor nos auxilie no entendimento dessa palavra, ensinando-nos, Senhor, a viver corretamente, adequadamente, de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, na última semana, então, nós estudamos a respeito do Deus que é bastante irado. De modo tanto quanto resumido, nós vimos foi a realidade da ira de Deus que culmina no inferno, onde todo aquele que rejeita o Senhor e a sua vontade experimentará dor e sofrimento para todo sempre, sem que haja mais chances de arrependimento. Nós vimos, então, que essa realidade só não é nossa realidade, nós que somos filhos de Deus, por conta da graça de Deus manifestada na cruz do Calvário, que nos alcançou de maneira irresistível, mesmo sendo nós rebeldes a Deus e a sua vontade. E hoje nós veremos sobre o momento final da história, os momentos finais da história, sobre o Deus que triunfa. E começaremos isso considerando então esses versos que nós lemos de Mateus. Observe que Jesus, ele não disse guardai o vosso coração, e sim, ele disse escolhei o vosso tesouro, acumulai o vosso tesouro. Há outras passagens em que nós somos advertidos a guardar o coração, a famosa é de Provérbios 4:23, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. 4:23, quando ele diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas nessa passagem do Sermão do Monte, não é essa a ideia do Senhor Jesus. Não é essa a ideia do Senhor Jesus. Ele afirma aqui é algo como, olha, o seu coração, ele vai seguir o tesouro. Aonde estiver o teu coração, ele diz no verso 21, onde tiver o teu tesouro, ou melhor dizendo, o teu coração vai atrás. Então escolha corretamente o seu tesouro. Em outras palavras, se o que você mais valoriza são os tesouros dessa terra, coisas que podem ser boas em si mesmas, ser apreciadas, legítimas, pelas quais nós podemos agradecer a Deus, e isso é o horizonte do seu tesouro, o coração vai seguir. O seu coração vai seguir nessa direção. Perceba ainda que coração não se refere apenas a emoções ou os impulsos românticos de alguém, como na nossa sociedade é muito comum. Na Escritura, coração tem um significado muito mais amplo do que isso. O coração está relacionado não simplesmente com o órgão físico, mas com a essência do ser humano. Quem você é, o que você pensa, o que você ama. O coração é a sede de todas essas coisas, né? Na ideia da Escritura. Se o que você valoriza no coração tem a ver com as coisas dessa vida, isso é tudo, então seu coração vai seguir essas coisas. Mas por outro lado, embora nós apreciemos as coisas dessa vida, né? É que Deus nos dá graciosamente, se aquilo que, mesmo assim, se o que você mais valoriza
está relacionado com o novo céu e nova terra, sua imaginação, ela se direcionará para isso. Toda a sua energia, no sentido de força de trabalho, vai se voltar para isso. E o seu coração, evidentemente, também vai voltar para isso. É isso. Então é importante nós considerarmos a respeito desta realidade que nos aguarda, para que nós possamos ansiar mais e mais por ela, desejá-la mais e mais, abastecer a nossa imaginação, para que nós vejamos aquilo que o Senhor ordenou que a gente entesourasse aqui, aquilo que a gente valorizasse, aquilo que a gente perseguisse. Há poucas passagens, meus irmãos, como a de Apocalipse 21 e 22, que é o que nós vamos ler nesta noite e considerar, que foram escritas intencionalmente para satisfazer esse propósito de nos levar a desejar ardentemente aquilo que é do Senhor. Então nós vamos ler em partes esses trechos. É um trecho longo aqui de Apocalipse. Nós vamos ler em parte, não vamos ler os 2 capítulos inteiros, mas vamos considerá-los, pelo menos o capítulo 21 inteiro e um pouquinho do capítulo 22, e aí a gente vai lendo conforme nós vamos considerando. Esse primeiro capítulo, capítulo 21 de Apocalipse, ele João começa nos mostrando aquilo que ele vê que é novo. E ele vê nada mais nada menos do que novo céu e nova terra. Vamos ler os 8 primeiros versos, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Perdão. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, tornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo, a habitação de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá nem luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte, da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando nós começamos a leitura desse texto, nós percebemos João vendo o novo céu e nova terra, e isso inevitavelmente nos leva direto até Gênesis 1:1, quando o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o começo da Escritura Sagrada aqui se conecta com o fim dela. Mas agora, esse novo céu e nova terra, como nós veremos, eles não são maculados, sujos, manchados por qualquer resíduo do pecado. É um novo céu e uma nova terra. Isso que João está vendo aqui. João está vendo uma transformação da existência. Então ele acrescenta, e o mar já não existe, né? E pode parecer um tanto quanto estranho, mas isso tem uma relação contextual, porque para os antigos israelitas o mar ele estava relacionado, associado com o caos. Os israelitas eles não eram um povo do mar, e então nesse verso a ideia é que neste novo céu e nesta nova terra não há mais caos, não há mais destruição. João também afirma no verso seguinte: vi também a cidade santa. Perceba, João aqui, ele não está trazendo uma nova realidade, mas ele está mudando a metáfora. O ensino é que o estado final ele pode ser concebido tanto como um novo céu e uma nova terra, ou ele pode ser imaginado na perspectiva de uma nova cidade, de uma nova Jerusalém. A mudança das metáforas capacita o leitor
a vislumbrar aspectos diferentes da mesma realidade. A visão de uma nova Jerusalém traz à mente a velha Jerusalém, cidade do grande rei, cidade do templo, em que Deus se manifestou a seu povo. Mas agora o que João vê é uma nova Jerusalém, sem manchas, sem corrupção. Essa nova Jerusalém, ela nunca é derrotada pelos seus inimigos, pelos babilônios, pelos assírios, por Roma. Ninguém. Então João, na sequência, muda mais uma vez o simbolismo e ele diz que vê a Nova Jerusalém descendo como uma noiva. A cidade agora é uma noiva. E diversas vezes no Antigo Testamento Deus se apresenta como um tipo de noivo do seu povo Israel. O livro de Oséias, por exemplo, quando o profeta e a sua mulher são analogias da relação de Deus com o seu povo, né? No famoso texto de Paulo escrevendo aos Efésios. Enfim, essa figura do Antigo é estendida ao Novo Testamento e no Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Os dois estão noivos até a grande ceia de consumação do casamento que nós encontramos no capítulo 19 de Apocalipse, a grande festa, as bodas do Cordeiro. E nessa cidade, ainda, diz o verso 3. Uai, cadê meu mouse? Deus habitará com o seu povo. Essa afirmação apresenta uma intimidade muito grande. O Senhor, ele é tão presente com o seu povo que é inconcebível que algum resto, algum mínimo de pecado, de decadência, de juízo, de perda, de morte possa prevalecer. E assim, então, João ele expressa de maneira negativa aquilo que não haverá, ou melhor dizendo, de maneira negativa a bem-aventurança eterna, né? Aqui ele diz isso da maneira negativa e na sequência ele o faz dos versos 5 a 8 de maneira positiva. Não haverá lágrimas, nem dores, nem pranto, nem morte. Nada que é mal. Nada que é mal. Pelo contrário. Ixi, apagou minha tela aqui de novo. Isso me atrapalha. Aí eu perco a Bíblia aqui. Nossa. Então, esta é a realidade, a nova realidade que João vê na Nova Jerusalém. Vou tentar ligar de novo aqui. Senão, jogar a Bíblia. Pronto, consegui de novo. Tá certo. A sequência, nos versos de 9 a 21, João vê aquilo que é carregado de simbolismo. Né? É uma série de simbolismos aí. O texto diz, então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, em apuros aqui, dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Uma grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e sua muralha. A cidade ela é quadrangular de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, a cidade é basicamente um cubo. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha... Ué, por que não mudou? A estrutura da muralha de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista.
As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Você percebeu aí uma série de números, né? Uma simbologia também relacionada com os números. Mas são duas coisas apenas que a gente precisa observar numa perspectiva mais geral a respeito desses quase 12 versos que nós lemos aqui. Deixa eu... A respeito desses quase 12 versos que nós lemos. Primeiro que João menciona que essa cidade ela é iluminada com a glória do Cordeiro, que, a qual tem a glória de Deus, diz aí o verso número 11. O ponto é que a presença de Deus brilha nessa cidade. Sequência, a numeração mencionada é a segunda coisa que nós temos que observar aqui, é que a numeração nessa cidade, ela é uma maneira de dizer que todo o povo, seja da antiga aliança, quando ele diz aí o nome das 12 tribos, seja da nova aliança, principalmente quando diz o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, enfim, todo o povo constitui junto esse povo unificado. Nós vimos há 2 semanas atrás, quando nós estudamos o Deus que reúne e transforma o seu povo, isso aí, 2 semanas atrás, que esse novo povo é formado como uma nova criatura de Deus, em Cristo. Nós lemos isso lá em Efésios 2,15. Um povo que é formado de judeus e de gentios, é a nova aliança e a antiga aliança reunidas nessa formação desse povo santo de Deus. E essa numerologia toda é a representação desse povo. Nós também encontramos a relação do cubo, né? A cidade num formato de cubo mesmo é uma referência à habitação de Deus, né? Que habitava no tabernáculo, que habitava na Arca da Aliança, né? Então existe também essa referência à habitação de Deus. São 3, então, os simbolismos aqui que nós consideramos de modo geral. Logo na sequência, a partir do verso 22, João vê, nós vemos o que João não vê. Ele diz assim: nela não vi santuário, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Cordeiro. Então, primeiro João, ele não vê o templo. Ele diz, nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor. Essa cidade não tem santuário porque essa cidade já é o próprio Santo dos Santos, ou mudando a linguagem, Deus mesmo, aquele que se assenta no trono, e o Cordeiro são o templo, são o ponto focal, são o âmago do universo, o centro. É aqui que o povo de Deus está. Nós não precisaremos mais de templos como os que nos serviam como instrumentos, como meios através dos séculos, para nos prepararem para a vinda de Cristo, porque Cristo já terá vindo. Outra coisa que João não vê é o sol e a lua. A cidade não precisa do sol nem da lua, e o significado aqui é de que na cidade não haverá nenhum perigo, nenhuma maldição, nenhum pecado, nenhuma rebelião. De certo modo, o sol e a lua eles sinalizavam segurança. Até por isso, o texto diz na sequência que as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e as suas portas nunca jamais se fecharão, porque não haverá noite. O sentido aqui é de que não haverá um momento propício para a prática do mal. E, né, a noite ela é tida por séculos e séculos como momentos mais propícios, por exemplo, para assaltos, para práticas sexuais impuras, enfim. Então, não haverá esse tipo de coisa, principalmente com relação à segurança. João também não vê a impureza. Nunca jamais. Essa é a melhor forma de se negar uma possibilidade na língua grega. Nunca jamais. É uma negação muito enfática. Impossível que isso aconteça. Não haverá mais impureza. Da mesma forma, aconteceu lá no princípio. Não havia impureza.
Mas nós sabemos, o homem moralmente capaz de pecar pecou, se rebelou contra Deus. Assim nós, na eternidade, ainda moralmente capaz de pecar, nunca, jamais pecaremos e estaremos diante do nosso Redentor, alegremente, prazerosamente, na existência pós-ressurreição, sem qualquer possibilidade de cair de novo. Então, nenhuma impureza jamais entrará ali, nenhuma rivalidade, nenhuma cobiça, nenhum holocausto, nenhum ódio, nenhuma traição, não haverá inveja, nenhuma idolatria haverá, né, na Nova Jerusalém. Assim, então, João se encaminha para o final e ele vê aquilo que é central nessa nova cidade. Os versos, capítulo 22, versos de 1 a 5 nos mostram isso. O texto diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Tudo que nós precisamos para a vida eterna, então, procede do reino do Cordeiro. A água da vida procede do seu trono, plenamente dependente dele, em suprimento puro e absoluto para nós. Mas, enfim, essa é uma das duas coisas que são enfatizadas aqui nesses versos, né? Nos versos de 1 a 3, a água da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro, suprindo todas as necessidades do seu povo. Mas a parte mais espetacular desta visão é a visão de Deus. De fato, esta é a parte mais maravilhosa que João vê aqui. Às vezes ela é chamada de visão bendita, né? O texto diz: e contemplarão sua face. Talvez você se lembre de texto do Antigo Testamento, Êxodo 32 ou Êxodo 34, ou Êxodo 33, né? Quando o Senhor diz a Moisés, deixa eu mostrar aqui, onde o Senhor diz a Moisés que ele não poderá ver a face dele. Moisés queria ver mais da glória de Deus, ele queria ver mais da face de Deus, mas Deus responde para ele o seguinte: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O mais próximo que nós poderíamos chegar de ver a face de Deus antes da consumação da glorificação é o próprio Jesus, o Deus homem. Agora, porém, o texto de Apocalipse nos diz que nós fomos transformados, não há mais pecado em nós, de tal forma que nós podemos contemplar a face de Deus. Nossa pecaminosidade foi destruída, os últimos estágios da nossa velha natureza. Nosso velho homem se foi. Agora, pela graça de Deus, nós temos o privilégio de contemplar a Deus em toda a sua santidade. Contemplar a face do nosso Deus de modo maravilhoso e deslumbrante. Maravilha, e aqui a gente já vai terminando. Maravilha do novo céu e da nova terra, meus irmãos, não é em primeira instância que você vai se encontrar com entes queridos ou amigos queridos que já partiram. De fato, essa é uma realidade. Haverá uma reunião sublime do povo de Deus, nós mencionamos isso há 2 semanas atrás. Mas a Bíblia, sinceramente, diz pouco sobre essas reuniões, comparado com o que ela diz sobre a pura, inimaginável e espetacular glória que é centrada em Deus, que será nossa para sempre, quando nós contemplarmos o nosso Deus em todas as suas perfeições. Estes devem ser os anseios da sua vida. Este é o tesouro no qual o seu coração deve estar. Este é o tesouro que você deve perseguir com todas as suas forças. O tesouro de estar ao lado do Redentor, de contemplar a face e a glória de Deus. O Senhor assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos-te, Senhor, pelo dia,
privilégio que nós tivemos agora de considerarmos estas maravilhas. Ajuda-nos, Senhor, olharmos para isso deslumbrados. Ajuda-nos a nos maravilharmos com a glória do Senhor, nos maravilharmos com aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor conquistou em nosso lugar, Pai. Nós ansiamos pela vinda de Jesus Cristo, pelo estabelecimento final do reino de Deus, reino de justiça. Nós ansiamos, Senhor, para que os nossos inimigos sejam punidos de uma vez por todas, que mal já não exista, choro já não exista, que as dores sejam deixadas para trás, para que nós vivamos ao lado do Senhor de maneira perfeita, bem-aventurada para toda a eternidade. Nós pedimos que o Senhor nos ajude enquanto ainda estamos por aqui, enquanto ainda caminhamos nesta vida diante dessas aflições, diante da corrupção deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz, que o Evangelho alcance as nações. Ajuda-nos também a permanecermos firmes para que sejamos encontrados irrepreensíveis no dia de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, chegamos então ao final dessa série de estudos do livro Deus Presente. Na semana que vem, provavelmente, o nosso estudo será com o reverendo Tito. E também nos lembrarmos aí das nossas atividades do fim de semana, né? Escola dominical às 9 horas e culto público às 18, ambos no domingo. Mais que Deus os abençoe. Desejo um bom final de quarta-feira a todos e um bom final de semana. Tchau, tchau, irmãos.